El hombre es un bicho que no puede vivir en soledad, necesita de la sociedad. Alguien ha dicho que solo existe la familia y el individuo. Yo pienso que eso es cierto, pero además existe la sociedad. Si me enfermo del corazón, preciso un cardiólogo. Si mi casa se rompe, preciso un albañil. Si mis zapatos se rompen, alguien tuvo que haber construido unos zapatos. Probablemente la civilización empezó cuando algún antepasado en apuro desesperadamente gritó: ¡ayúdame! Salió del individuo para reclamar la sociedad. Y andamos por la vida con esa contradicción. Como cualquier animal, tenemos una cuota de egoísmo sano, porque tenemos que luchar por nuestra vida y por la vida de los que queremos. Pero a su vez, como somos un animal social, hemos construido civilización. Es la mayor herencia que recibimos y que dejamos. La civilización es la solidaridad intergeneracional, desde los que descubrieron el fuego y la rueda hasta los que hoy hacen biología molecular, inventan las nuevas computadoras, la inteligencia. Ese paquete histórico que recibimos se lo debemos a la civilización. Quiere decir que andamos con esa contradicción, el egoísmo y la solidaridad expresada en forma de civilización. Pero la naturaleza nos regaló una cosa que se llama conciencia. Y ello nos permite obrar, encuadrar nuestro egoísmo hasta cierto punto y hacerlo trascender por efecto de la cultura y de la civilización. Es tan importante esto que vivimos 40 años más de vida de promedio que hace 150 años. Piensen un minuto lo que significa 40 años más de vida arriba del planeta, lo que significa. Eso nos lo ha dado la civilización, con un conjunto de desastres también, porque somos buenos y malos, somos todo, andamos con esa contradicción, por eso existe la política. Si fuéramos perfectos, si fuéramos dioses, no precisamos de la política. Porque como precisamos sociedad para vivir, pero somos conflictivos, porque cada ser humano es él, porque tenemos distintos orígenes, porque tenemos visiones distintas, tradiciones, religiones, cultura, clases sociales en las que nos originamos. La sociedad es una olla borbotando de conflictos y hay que administrar los conflictos para poder convivir. Y ese es el papel trascendente de la política en el sentido hondo. Tenía razón Aristóteles por esto. El hombre es un animal político porque ni es perfecto ni puede vivir en soledad. Tiene que vivir en sociedad.
você sabe definir política? Hoje em dia, a política eu não consigo nem dar uma definição o que é política. É uma forma de ganhar dinheiro, vamos dizer, uma empresa. Porque lá dentro do plenário tem muito empresário, assim. Hoje em dia não tem ninguém que olhe pelo Brasil. A arte da troca, da diplomacia. São os interesses do todo discutidos por poucos. Para mim, a política, ela deveria de ser uma forma de beneficiar a população como um todo. A palavra política surgiu na Grécia Antiga e adquiriu diversos significados ao longo da história. O filósofo Aristóteles, que viveu no século IV a.C., dizia que a política era o conjunto de ações relacionadas à cidade e que o objetivo era trabalhar pelo bem comum. Com o tempo, a política ficou restrita à forma de exercer e manter o poder, prática que, infelizmente, se manteve nos dias atuais. Em essência, podemos definir política como ações que envolvem as questões públicas e que impactam a coletividade. Portanto, todos nós exercemos política. A proposta foi rejeitada pela Câmara. Está encerrada a sessão. Você acha que a eleição para presidente da República deve ser direta? Que restabeleça a democracia no país. Primeiro ato da promulgação. O documento da liberdade, da democracia. Tancredo Neves para presidente da República. José Sarney para vice-presidente da República. Dia 15 de janeiro de 1985, Tancredo de Almeida Neves é eleito presidente da República pelo Colégio Eleitoral, derrotando Paulo Maluf, o candidato do partido do governo. Tancredo seria o primeiro civil a ocupar o cargo após 21 anos de regime militar. Você já deve ter ouvido muito brasileiro falar que político é tudo igual. Todo mundo rouba, que a gente não sabe votar, que a gente não tem memória. Mas quem é o brasileiro? O brasileiro, meu amigo, é o João. O João não lembra em quem votou nas últimas eleições, mas vai votar de novo esse ano. Em qualquer um, claro, porque ele acha que todos são iguais. O João não é muito chegado em política, e por isso vamos explicar para ele como funciona o sistema político brasileiro. Esse é o Brasil, terra de João. O Brasil é um país que se divide em 3 esferas: a federal, que engloba todo o país, a estadual, que diz respeito aos estados, e a municipal, que são as cidades. Além das 3 esferas, existem 3 poderes que as administram: o legislativo, o executivo e o judiciário. O poder legislativo é aquele que redige e vota as leis. O executivo é aquele que as executa, ou seja, divulga as leis e as aplica. O judiciário é aquele que julga quando a lei não é cumprida. Ao mesmo tempo, um poder fiscaliza o outro. Em cada esfera, o poder é exercido por pessoas diferentes. O legislativo é representado pelos deputados federais e pelos senadores no país, pelos deputados estaduais nos estados e pelos vereadores nas cidades. O poder executivo é exercido pelo presidente da República no país, pelos governadores nos estados e pelos prefeitos nos municípios. O poder judiciário é exercido pelos tribunais federais, pelos tribunais estaduais e pelos juízes. Portanto, para que uma lei passe a afetar a vida de João, o que acontece é o seguinte: o legislativo cria a lei e a aprova. O executivo a publica e fiscaliza sua aplicação. E o judiciário está lá para fazer João pagar, caso ele não a respeite. Bom, nós explicamos como funcionam o legislativo, o executivo e o judiciário. Então você já entende a base do sistema político brasileiro. Mas o mais importante, João, não é o que você sabe, é o que você vai fazer com isso. A gente explica. Um cidadão politicamente consciente é um cidadão politicamente eficiente, que vai cobrar as pessoas certas pelos motivos certos e do jeito certo. Ou seja, agora você sabe que bater na porta do presidente para reclamar a mudança de uma lei não adianta nada, porque quem cuida disso é o legislativo e não o executivo. Aliás, quando o presidente pode fazer o que bem entender, passando por cima do legislativo, que nada mais é do que o representante do povo, isso se chama ditadura. Se esse não é o país que você quer, aproveita as eleições e muda isso. Ah, já sei, nem precisa falar. Você acha que político é tudo igual, né, João? Sabe por que é tudo igual? Porque você não lembra em quem votou há 4 anos. Porque você não lembra o que eles te prometeram e também não fez nada para reclamar as coisas certas para as pessoas certas. Eu vou te dar uma dica, João. Pesquisa bem quem você vai votar. Joga o nome dele num site de pesquisa,
vê o que ele já fez. Aí sim você decide em quem você vai votar. Mas não esquece não, tá? Nos próximos 4 anos, João, tenta acompanhar o que ele vem fazendo. Aliás, acompanha todo mundo, até em quem você não votou. Os sites da Câmara dos Vereadores, dos Deputados e o site do Senado têm informações completas de quem são as pessoas que ocupam as cadeiras e o que elas têm feito. Mais ainda, lá também tem o telefone e o e-mail para cobrar aqueles que foram escolhidos por você para te representar. Cansa, né, João? Leva tempo, né? Mas reclamar também. Então, que tal usar sua energia para uma coisa que realmente dê resultado? Hã? Não importa qual seja a escolha ideológica, desde que você saiba o que está fazendo e por que está escolhendo isso. Pode votar no candidato que você já conhece, votar nulo e até fazer voto protesto escolhendo quem está ali de brincadeira. Mas entenda por que você está fazendo isso. Entenda o reflexo disso. Entenda o desperdício de oportunidade que é usar um voto sem entender a função dele. Votação não é piada, João. Nem brincadeira e nem perda de tempo. A não ser que você faça virar tudo isso. O Brasil é responsabilidade sua, João. Sua. Você pode ser um pedacinho pequenininho nisso tudo, mas isso não tira sua importância. Sabe por quê? Porque o João sou eu aqui falando. É a galera que escreveu esse texto e quem te desenhou e te animou. É sua mãe, seu pai, seu irmãozinho, sua namorada, o cobrador do ônibus, o pedreiro da obra da frente. O João é você e o Brasil é responsabilidade sua. Compartilhe esses vídeos com outros Joãos. E nessa e nas próximas eleições, não jogue seu voto no lixo. Quem sabe assim, daqui a alguns anos, começaremos a construir um Brasil consciente, coerente e coletivo. Hoje, quando nós falamos de política, a primeira impressão que nos vem à cabeça é a ideia de descrédito, de desconfiança em relação às instituições políticas, à política de uma forma geral e aos políticos de uma forma mais específica. E quem se distancia da política acaba esquecendo que o nosso cotidiano é regido pela política, pelas decisões políticas ou pelas omissões em relação às decisões políticas. Tanto a passagem de ônibus como o preço do alimento, a escola dos nossos filhos, tudo é regido por decisões políticas. E se a gente não toma essas decisões políticas ou não participa dessas decisões políticas, nós deixamos que outras pessoas decidam por nós. A política brasileira precisa, urgentemente, que as pessoas conversem entre si e que decidam depois o que fazer. E parem de demonizar o que é diferente. E parem de achar que a qualidade é um fenômeno isolado num único estado e que o resto é dominado pela podridão. Isto é fantasia e psicose. A primeira condição da política é o diálogo, porque o diálogo nos humaniza. Nós estamos num momento de extrema burrice argumentativa. Ou você é uma coisa ou outra. O meu grande drama com a política atual é a pobreza da argumentação dos dois lados. Do esgotamento argumentativo dos dois lados. A constatação de que há algo de podre no reino da Dinamarca ou no reino de Brasília. É uma constatação dura de todas as épocas. A nossa capacidade de ouvir está muito baixa. No momento que eu não quero ouvir mais nada, a solução em geral seria a guerra civil. Quando eu não quero ouvir o que o outro lado quer dizer, a Espanha disse isso em 1936. Então nós vamos dividir o país ao custo de talvez 1 milhão de mortos. A guerra civil é o encerramento do diálogo. Nós somos uma sociedade complexa e variada, somos uma sociedade com várias virtudes e vários defeitos, e a primeira condição seria ouvir. Ouvir para fugir da bipolaridade. A bipolaridade é um recurso retórico. Ou você é Deus ou diabo. Ou você é o bem ou o mal. Ou é Corinthians ou é Palmeiras. Ou é Petralha ou é Coxinha. Essa bipolaridade, a esperança que eu passo a vocês é que ela é tratável. Há medicação para isso. Ela se resolve relembrando os objetivos em comum da grande política e não da política partidária. Nenhum dos partidos que ora nos dirige tem a idade do país. Nenhum abarca a complexidade do país. Todos, com seus bons e maus seguidores, são soluções dadas momentâneas. Há uma categoria de pessoas, dando um conselho político hamletiano, que são as pessoas felizes.
Essas pessoas felizes no Brasil seriam aquelas que acreditam profundamente, muitas pessoas acreditam, que a corrupção está a cargo de um partido. As pessoas que acham que a corrupção está a cargo de um partido e que bastaria tirar esse partido do poder para que o reino da justiça e da igualdade se instalasse no país, são pessoas muito felizes. São pessoas que substituíram cultos como do Papai Noel e do Coelhinho pelo culto da corrupção isolada. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que um ou outro partido não sejam notáveis pela corrupção. Eu estou dizendo aquilo que eu venho dizendo seguidas vezes em muitas manifestações, na televisão ou em textos, que a corrupção que Hamlet nota começa no leito da sua mãe na Dinamarca. A microfísica do poder. A corrupção começa a andar pelo acostamento. A corrupção começa no recibo de dentista comprado para entregar um imposto de renda. A corrupção continua no atestado médico falso entregue pelo pai para justificar o filho, que apenas vagabundeou para a prova. Se a corrupção fosse de um grupo, eu seria uma pessoa profundamente feliz. Obras superfaturadas, desvios de recursos, mensalão, denúncias. Um turbilhão de escândalos políticos deixam os brasileiros cada vez mais descrentes da política no país. Parece uma corrupção generalizada. E os noticiários confirmam. Escândalos de corrupção nos 4 cantos do país. Escândalo de corrupção do Iapoca e Ushuaia. Olha, esses dias, em algumas poucas operações policiais realizadas nas últimas 48, 72 horas, meu caro Barão, prenderam gente do PSDB, o presidente do PSDB de Goiás envolvido em corrupção. Prenderam 2 do PPS, imagina o PPS enfiado até o talo em corrupção em Brasília, na Câmara Distrital de Brasília, são 2 logo. Aí também tem do PR, também tem do PRB. Aí você vai para Goiás, o presidente estadual do PSDB de Goiás está preso, corrupção, desvio de grana. Há uma coisa na corrupção brasileira que a gente pode afirmar, isso pode. Ela é ecumênica. Quando o homem perde a noção de moral, a noção de ética, ele pensa que o mundo é dele. Os bens são todos dele, não existe mais ninguém. Ele é um corrupto. Quem dá 10 merréis para um guarda livrar de uma multa, quem joga muitas vezes com essa quebra de valores para o seu ganho pessoal, está fazendo com que isso contribui, só aumente esse nível em todas as categorias. Estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais e o Instituto Vox Populi aponta que 23% dos brasileiros não considera corrupção atos como subornar um guarda para evitar multa. Assim, quase 1 em cada 4 brasileiros comete crimes que, de tão enraizados na sociedade, acabam sendo encarados como parte do cotidiano. Corrupção não foi inventada no Brasil, muito pelo contrário. Ela existe desde antes do Brasil ser descoberto. Por exemplo, a corrupção foi uma das razões para a queda do Império Romano. E mesmo nos dias de hoje, políticos no mundo inteiro abusam do poder e acesso que têm, inclusive em países desenvolvidos. Mas a gente sempre fica com aquela sensação de que os políticos brasileiros são profissionais no assunto, né? É difícil comprovar essa sensação com fatos concretos. E também não dá para afirmar que um país é mais ou menos corrupto que o outro, porque na prática ninguém sabe nem o quão corrupto o seu próprio país é. O que alguns estudos fazem é medir a percepção sobre corrupção. Esse aqui é o resultado de um desses estudos, baseado em dados do Banco Mundial e entrevistas com especialistas. Quanto mais vermelho cada país é no mapa, maior é a percepção sobre corrupção. Corrupção já existia por aqui desde que éramos uma colônia de Portugal. Na época, a gente exportava produtos valiosos que só podiam ser comercializados com autorização do rei. Para evitar contrabando, funcionários públicos, teoricamente, deveriam fiscalizar esse comércio. Sabe o que acontecia? Muitos desses fiscais ajudavam no contrabando, em troca de propina por fora. Anos depois, com a República, vieram as eleições, e com eleições vieram as corrupções eleitorais. As 2 formas mais comuns foram o voto de cabresto, onde latifundiários ricos forçavam seus funcionários a votar em quem eles queriam, ou políticos comprando votos descaradamente. Estes são só alguns exemplos históricos. Hoje em dia, as coisas não são tão escancaradas assim, mas muito dinheiro é desviado. Dinheiro que, por sinal, vem do trabalho de todos nós. Desde sempre no Brasil se diz que quem não cola não sai da escola. Quer dizer,
você passar por cima das regras é muitas vezes visto como algo quem não faz, enfim, fica para trás. Por exemplo, no caso do mensalão, né? No julgamento do mensalão. Então, tem de ser preso, tem de ir para a cadeia, está perfeito. Né? Mas por que aqueles meus pequenos delitos cotidianos, esses não são passíveis de punição, né? Ou de repreensão? Então, a grande questão é essa, no fundo é a nossa dupla moral. A grande questão que se coloca no Brasil talvez seja um radical processo de reeducação da própria sociedade, pela sociedade, porque não vai ser um outro país que vai nos ensinar isso. Então eu quero redobrar os esforços para dizer às pessoas que a democracia não é o sistema onde todo mundo é ético, mas é o sistema onde os não éticos podem ser punidos. A democracia não é o sistema onde todo mundo é bom, mas é o sistema onde alguns ruins podem ser punidos. A democracia não é o sistema que garante o paraíso na terra, mas é o sistema que impede que o inferno se instale. Não há denúncias de corrupção na Coreia do Norte. Não havia denúncias de corrupção na Itália fascista. Não há denúncias de corrupção no período militar. Quando eu faço uma denúncia de corrupção no período militar, como Elis cantou o Bêbado Equilibrista, tem que fazer uma metáfora da metáfora da metáfora. Caía à tarde feito um viaduto, para falar de uma obra superfaturada com material inferior que desabou. Eu tenho que fazer a metáfora da metáfora. Ou alguém supõe que as mesmas empreiteiras que agora estão no banco dos réus, quando fizeram o Itaipu, eram de uma probidade absoluta. Que essas empreiteiras eram regidas por anjos e agora por demônios. A diferença entre as empreiteiras da década de 60 e 70, Itaipu, projeto de Angra dos Reis, Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, metrô, a diferença dessas empreiteiras é que não havia nessa época autonomia de um tribunal de contas, não havia uma polícia federal que batalhasse por isso, não havia juízes autônomos, não havia opinião pública, e aí os generais e seus comandantes passavam por honestos. Honestidade nesse caso era a ausência de denúncia. A democracia é o sistema que possibilita que eu traga a julgamento essas pessoas. A democracia é o sistema que possibilita que eu cresça, debate, faça essas coisas. Por isso que a democracia não é apenas o melhor sistema, mas é o único sistema que possibilita que alguma ética, alguma justiça, alguma igualdade social possa existir, mesmo com as suas falhas estruturais. E é exatamente em busca dessa democracia que elege essas pessoas que eu quero ouvi-los debater, redarguir em função disso. E saber da nossa posição e do nosso compromisso para aprofundar essa questão.